Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos iniciando o livro de Salmos. Estamos chegando na metade da Bíblia. Que legal, né? E como o livro de Salmos é um livro muito longo, aliás, é o mais longo da Bíblia, com 150 salmos individuais, o resumo dele também é um pouquinho longo. Por isso, eu vou fazer um vídeo separado só do resumo e depois a gente começa a leitura, tá? Então, como eu disse antes, né, o livro de Salmos é o livro mais longo da Bíblia, com 150 salmos individuais, e uma coletânea de cânticos presente na Bíblia hebraica e no Antigo Testamento da Bíblia cristã. Os salmos lidam com temas como Deus e sua criação, guerra, adoração, sabedoria, o pecado e o mal, julgamento, justiça e a vinda do Messias. Devido à variedade de características, temas, gêneros e autores que há no livro, seus cânticos fornecem um modelo de adoração adequado às diversas situações. O título Salmos significa cânticos. A palavra salmos corresponde ao termo hebraico mismor, que ocorre com frequência no livro e expressa a ideia de um cântico vocal ou instrumental. O título do livro no original hebraico é Livro de Louvores. Esse título vem da Septuaginta, a antiga tradução grega da Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento. O Novo Testamento também usa esse mesmo nome para se referir aos cânticos hebraicos. O livro de Salmos foi escrito por diversos autores durante um longo período de tempo. O próprio livro de Salmos indica alguns de seus autores, através dos títulos de autoria que aparecem em certos salmos. Com base nesses títulos, o rei Davi é o maior autor dos salmos. Apesar de alguns críticos já terem tentado discutir a autoria de Davi, a tradição a seu favor é indiscutível. As breves descrições que introduzem os salmos listam Davi como autor em 73 casos. Embora seja claro que Davi escreveu muito dos salmos individuais, ele definitivamente não é o autor de toda a coleção. Além de Davi, os títulos de alguns salmos também indicam outros autores. Por exemplo, os salmos 72 e 127 são atribuídos a Salomão. O Salmo 90 é uma oração atribuída a Moisés. Outro grupo de 12 salmos, os 50 até o 73, os 50, o 73 até o 83, é atribuído à família de Asaf. Os filhos de Coré escreveram 11 salmos, 42, 44 a 49, 84, 85 e 87 e 88. O Salmo 88 é atribuído a Emã, enquanto que o Salmo 89 é atribuído a Etã, o Esraíta. A variedade de autores que viveram em diferentes épocas implica no fato de o livro ter sido composto durante um espaço de tempo considerável. Com exceção de Salomão e Moisés, todos esses autores adicionais foram sacerdotes ou levitas responsáveis pelos louvores para adoração no santuário durante o reinado de Davi. E 50 dos salmos não mencionam qualquer pessoa específica como seu autor. Um exame cuidadoso da questão da autoria, bem como dos assuntos abrangidos pelos salmos em si, revela que cobrem um período de muitos séculos. O salmo mais antigo da coleção é provavelmente o Salmo 90, a oração de Moisés, por volta de 1440 a.C., que era uma reflexão sobre a fragilidade do homem em comparação com a eternidade de Deus. E o mais recente é provavelmente o Salmo 137, uma canção de lamento claramente escrita durante os dias em que os hebreus estavam sendo mantidos em cativeiro pelos babilônios, cerca de 586 a 538 a.C. É claro que os 150 salmos individuais foram escritos por diferentes pessoas durante um período de 1000 anos na história de Israel. Eles provavelmente foram compilados e agrupados em sua forma atual por algum editor desconhecido, logo após o término do cativeiro, em cerca de 537 a.C.
O livro de Salmos é dividido tradicionalmente em 5 livros, e cada qual termina com uma doxologia. Esta divisão estrutural forma o esboço do livro de Salmos, que geralmente é adotado pelos eruditos. O livro 1, do Salmo 1 ao 41, o livro 2, do Salmo 42 ao 72, o livro 3, do Salmo 73 a 89, livro 4, Salmos 90 a 106 e livro 5, Salmos 107 a 150. Cada uma delas termina com uma expressão de louvor, por exemplo, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. Segundo a tradição judaica, essa divisão do livro de Salmos em 5 livros teria sido adotada de modo a corresponder ao Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Além dessa divisão principal, o livro de Salmos também pode ser organizado em subdivisões, com base na autoria comum, no uso comum ou no tema e gênero comuns. Os títulos dos Salmos são parte muito importante na organização das características do livro de Salmos. Esses títulos são tão essenciais que geralmente aparecem como sendo o primeiro verso dos Salmos no texto original hebraico e também em sua tradução grega na Septuaginta. Isso significa que os títulos fazem parte do texto original, inspirado ou tiveram origem numa tradução realmente muito antiga. Os títulos podem ser divididos em 5 categorias básicas. São elas: 1. Títulos de autoria, que indicam quem foi o autor do salmo ou sobre quem o salmo fala, que é o assunto, ou mesmo a quem o salmo é dedicado. Número 2 é os títulos históricos, lançam alguma luz acerca do contexto histórico em que o determinado salmo foi escrito. Número 3, títulos de gênero, que indicam os diferentes tipos literários da poesia hebraica. Número 4, títulos de notações musicais, aparentemente dão alguma instrução quanto à execução musical de determinado salmo. E número 5, títulos de instruções para o culto. São títulos que indicam a aplicação de um salmo na liturgia do culto formal de Israel. O agrupamento dos salmos em diferentes gêneros também é algo que merece atenção. Embora cada salmo tenha sua particularidade e beleza únicas, eles também compartilham algumas características em comum. Daí surge a classificação dos salmos em gêneros, como cânticos de louvor, salmos de lamento, salmos de ação de graças, cânticos de confiança, salmos reais, salmos de sabedoria, salmos imprecatórios. Quando se estuda o livro de Salmos, também é interessante saber que a poesia hebraica é muito diferente da poesia mais comum que estamos acostumados na atualidade. Nossas poesias são marcadas por rimas e métricas, enquanto que a poesia hebraica é caracterizada pelos paralelismos. Dentre todos os tipos de paralelismo da poesia hebraica, os mais comuns nos Salmos são sinonímico, a ideia da primeira linha é repetida de forma similar na segunda linha. Antitético, a ideia da primeira linha é reafirmada na segunda linha, mas por oposição, ou seja, a ideia da primeira linha é contrastada com a ideia da segunda linha, para reforçar um conceito central. Sintético, a segunda linha aprofunda ou desenvolve o conceito apresentado na primeira linha. Climático, possui semelhanças com o paralelismo sintético. No paralelismo climático, a ideia principal é introduzida na primeira linha e cada linha subsequente aprimora o desenvolvimento dessa ideia, adicionando elementos novos ao conceito apresentado. Quiástico, as ideias são apresentadas em unidades lógicas, que são desenvolvidas de acordo com um padrão cruzado. Emblemático, a primeira linha expressa a ideia através de uma figura de linguagem. Então, a segunda linha trata da mesma ideia, mas de forma literal, de modo a explicar a figura da linha anterior. Como foi dito, o livro de Salmos foi escrito durante um período de aproximadamente 1000 anos. Isso significa que são 150 cânticos escritos por diferentes autores que viveram em diferentes épocas.
O resultado disso é que há uma enorme dificuldade em determinar o contexto histórico dos salmos, ou seja, quando o salmo em particular teve origem. Na verdade, para a grande maioria dos salmos, isso é realmente impossível. As melhores indicações que temos nesse sentido são provenientes dos títulos históricos. De acordo com o título histórico do Salmo 3, por exemplo, Davi escreveu aquele salmo quando fugia de Absalão. Outro exemplo é o Salmo 51, escrito por Davi ao ser repreendido por Deus através do profeta Natã, após ter pecado com Batseba. Contudo, nem todos os salmos possuem títulos históricos. Além disso, mesmo nos salmos que possuem um título histórico, seu autor jamais é específico no corpo do cântico quanto ao que o motivou sua composição. Isso provavelmente acontece porque os salmos eram usados no culto formal em Israel. Então, era importante que os salmos apenas expressassem um sentimento geral que poderia ser compartilhado com toda a congregação de Israel. Isso continua sendo verdade para a igreja cristã. Não precisamos saber o que deu origem a um determinado salmo para podermos usá-lo e aplicá-lo de forma prática em nossas vidas. A mensagem do livro de Salmos é muito abrangente. Martinho Lutero diz que o livro de Salmos é como uma pequena Bíblia e o sumário do Antigo Testamento. Isso faz muito sentido, visto que o livro de Salmos foi escrito ao longo de um período de composição do Antigo Testamento. O livro mostra quadros que vão desde a reflexão acerca dos atos de Deus na criação e seu governo da história, até eventos específicos da vida da nação de Israel. Por causa de suas características, uma coletânea de cânticos, o livro de Salmos não apresenta um desenvolvimento teológico de modo sistemático, mas faz uma aplicação teológica extremamente prática para a vida diária do crente. Nesse sentido, numa vista geral, os salmos falam sobre como Deus deve ser adorado e louvado sobre tudo e todos, sobre como Deus cuida providencialmente dos justos, dando-lhes proteção e livramento, e se atentando às suas necessidades, e sobre como Deus abençoa aquele que é fiel e obediente à sua vontade, mas julga o desobediente. O livro de Salmos também expressa como a verdadeira adoração a Deus deve caracterizar as experiências de vida de seu povo fiel. A pecaminosidade humana é registrada no livro de Salmos, seja no comportamento dos ímpios, seja nos erros dos justos. O livro também destaca a soberania de Deus sobre todas as coisas, mas não isenta o homem de sua responsabilidade moral. O livro de Salmos é o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. E esse livro possui algumas curiosidades. Por exemplo, o livro de Salmos é o livro bíblico que possui mais autores. O livro de Salmos é o maior livro da Bíblia. O livro de Salmos é o livro bíblico que demorou mais tempo para ser completado. Considerando cada salmo um capítulo, o Salmo 117 é o capítulo que está exatamente no meio da Bíblia. No livro de Salmos também está o menor e o maior capítulo bíblico. O Salmo 117, que é o menor, e o Salmo 119, que é o maior. Bem, esse foi um resumão, né? Bem longo, meu Deus do céu. Não é de minha autoria, tá? Eu me baseei em alguns sites lá da internet, que é o Got Questions, o Estilo e Adoração e Church Jesus Christ. Os endereços estão no final. Eu vou postar também na descrição do vídeo os endereços, tá? Onde vocês podem localizar esses resumos. E vou também compartilhar com vocês esse resumo. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até a leitura. Beijos, beijos.